Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Crente fugindo da fé e adaptando boas obras no lugar da fé. Boas obras, né, no lugar da fé. Antes eu peço que, se você desejar se inscrever no canal, faça de livre e espontânea vontade, não para a ajuda de homens, mas para o reino dos céus. O que acontece nos dias de hoje? O que a gente escuta muito, no que eles chamam de louvor, mas que não é, são músicas, são pessoas cantando como se fosse Deus falando, né? Sou eu que abençoo, sou eu que mato, sou eu que faço viver, sou eu que determino a tua bênção. Deus falando no lugar da pessoa. E se você procurar isso na Bíblia, você não vai ver em nenhum lugar dessa maneira, Deus agindo, pensando exatamente como pensa o homem, porque nós só queremos o bem de nossos irmãos. Nós só queremos o bem daqueles que vão para a igreja. Então fala, você vai ter vitória, você vai isso, você vai aquilo. E quando Deus realmente fala e determina alguma coisa, geralmente Deus, ele fala exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Por exemplo, para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ou seja, o cara estava morto. Para Gideão, tem muita gente, entendeu? E precisava de muitos soldados. Gideão conseguiu alguns. Ele falou, não, ainda tem muito, eu quero pouco. Se você for ver todas as coisas dessa forma, Deus ele vai agir exatamente ao contrário, porque Deus mostra que Ele é Deus. Se Deus age segundo o nosso coração, que nós desejamos, por exemplo, o irmão está desempregado, claro, nós vamos desejar que ele arrume um emprego. Mas da forma de Deus agir, ele fala, não, você não vai ter emprego e você não vai passar necessidade. É assim que Deus fala. Sempre foi assim. Porque Deus faz de tudo para o homem entender que Ele é Deus. Mas essas músicas de hoje, as pessoas não, elas abençoam a outra dizendo, eu sou o Senhor que te abençoa. E Deus não age dessa maneira. Outra coisa é as pessoas fugindo, o crente fugindo das suas responsabilidades. Por exemplo, onde tinha que haver milagres, esses milagres são substituídos por ações de graça. Por exemplo, chega um deficiente na igreja. A igreja vai abençoar esse deficiente. Como? Vamos fazer uma campanha para comprar uma cadeira de roda para o deficiente. E lá no passado não era isso. Levanta e anda. O cego, vamos fazer uma campanha para o cego ler, vamos comprar um notebook, aquele negocinho que ele passa a mão e ele sabe o que está escrito, vamos comprar aquela varinha do cego nova, dessa maneira, ele não cura o cego. Por quê? Porque quando o crente hoje ora, ele rejeita a autoridade que Deus dá para ele. Nós temos autoridade, eis que vos dou poder. Marcos capítulo 16, eu vos dou poder. Fala assim, não é o meu poder, vocês vão levar com vocês. Aí vocês usam, não, eu vos dou poder para curar os enfermos, expulsar os demônios. Poder. Mas o crente, quando ora, você não vai ver isso na Bíblia. Nenhum lugar, de nenhuma cura. O crente da época, ou até mesmo no Antigo Testamento, dizia assim, Senhor, cura ele. Senhor, abençoa, derrama a sua cura, derrama seu poder, Não tem isso. A pessoa dizia, em nome de Jesus, levanta e anda. Foi assim que foi Paulo e Pedro e João na Porta Formosa. Ou então, você não vê as orações, essa que eu estou usando aqui de Pedro e João, é exatamente o que são todas as outras. Você não vê Pedro e João falando, vamos orar por você. Senhor Deus, Jesus, aqui tem esse homem aqui, se for da sua vontade de fazer andar, ele precisa andar, não. Ele olhando, estendeu a mão para o camarada, pegou na mão dele e falou, levanta, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ou seja,
A cura, nós pedimos a Deus para curar, mas Deus nos deu poder para curar no nome dEle. No nome dEle. Nós pedimos Deus para visitar as pessoas necessitadas, mas Deus nos deu poder para visitar e saúde para visitar essas pessoas. E tantas as outras coisas que nós temos que fazer, libertar pessoas de demônios. A pessoa fica orando, Senhor, liberta essa pessoa, mas nós temos autoridade para mandar espíritos maus, demônios sair dessa pessoa. Mas nós ficamos nos limitando, por quê? Pela nossa falta de fé. Porque se nós fizermos assim, pensam eles, se nós chegarmos para o deficiente e mandar ele levantar e andar, e não acontecer, nós vamos ficar com vergonha. Então nós vamos orar e dizer assim, o Senhor vai fazer a bênção na tua vida. E vai embora. E não é isso. É crente que recebe autoridade, Deus dá autoridade a todo o que crê. Porque é assim que está escrito. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê já está condenado. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, pisarão as serpentes, se deres coisas mortíferas, não vos fará dano. Ou então, o poder que nós temos, nós somos como um médico. Nós somos, em relação a milagres de cura, somos como um médico. O médico tem as ferramentas, o médico tem o estudo. Nós temos a fé e nós temos o nome de Cristo. É só curar. Mais nada, não precisa orar, não precisa nada disso. É autoridade e poder que Deus nos deu. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. Serpente e escorpiões aqui são demônios, é o poder do demônio. O poder de Satanás e seus demônios. E nós não usamos isso, porque temos receio de não dar certo e nós ficarmos envergonhados. Sabe o que é isso? Isso é falta de fé. E o crente hoje, por ter falta de fé, eles fazem várias adaptações para que eles permaneçam como cristãos, mas na verdade são frouxos, porque não colocam em prática aquilo que Deus nos deu. E lembre-se que servir a Deus não é difícil, o que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.